Eleições 2018, segundo turno, a análise do atual momento político e os números da apuração em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, 33 milhões de eleitores. Nesta segunda mesa de debates, recebemos o Dr. Milton Flávio, que é secretário especial de Relações Sociais da Prefeitura de São Paulo e ex-deputado estadual. O professor Odilon Guedes, economista, mestre em economia pela PUC de São Paulo, professor na FAAP, especialista em finanças públicas. E ainda o jornalista Fábio Piperno, da Band Esportes e com larga experiência em coberturas políticas. Sejam muito bem-vindos a este programa especial de eleições 2018. Antes, porém, vamos chamar os números da apuração. Parece que mais da metade das urnas apuradas em São Paulo. É isso, Marcos? Confere, Jorge, mais da metade, 56,7% das urnas apuradas neste momento. João Dória, do PSDB, continua na frente com 52,1%. Márcio França vem com 47,8%. Para se ter uma ideia, 6.249.000 votos aproximadamente aí para o João Dória contra 5.731.000 votos para o Márcio França. Jorge Machado. Obrigado, Marcos. Deputado, o que falar da apuração em São Paulo? Já era, de certa maneira, esperada, voto a voto. Como é que o senhor vê estes números? A eleição ainda não está definida, mas a eleição em São Paulo, a corrida, esse segundo turno, como é que o senhor viu? Olha, Jorge, os resultados até agora mostram exatamente o que mostravam as pesquisas até a última pesquisa do Ibope Datafolha, que acabou apontando para uma aproximação surpreendente, porque não era isso que mostrava os tracking e nem a sensação que a gente recolhia dos nossos apoiadores e das informações que nós coletávamos. A boca de urna apontou por uma votação ou por um resultado semelhante a esse que agora está sendo apresentado. Se confirmados, uma vitória expressivo do João Dória, que enfrentou nesta eleição dificuldades que só daqui a algum tempo a gente vai poder revelar. Mas, de qualquer maneira, acho importante, sobretudo para quem trabalha na Prefeitura de São Paulo, trabalhou com o Dória e trabalha agora com o Bruno, porque me parece fundamental para que a gente possa ter um bom desempenho administrativo na capital, esse alinhamento do governo estadual com o governo municipal. Então, como tucano, eu comemoro. E como analista, eu digo que o resultado, por enquanto, expressa aquilo que as pesquisas já mostravam. Professor Odilon Guedes, muito bem-vindo. O que falar da eleição, da corrida eleitoral aqui em São Paulo? Olha, primeiro que nós estávamos esperando que Bom, apesar de que ainda falta cerca de 50% dos votos para ser apurado, que o Márcio França vinha crescendo e que ele superasse o Dória. E eu acho que é importante uma análise o seguinte: o Dória ganha de forma destacada no interior do estado, onde a pessoa não conhece ele. Onde conhece o Dória, que é aqui na capital e na grande São Paulo, o Dória perde de muito, tá certo? É que o interior do estado não conhece o que foi a administração aqui em São Paulo, inclusive o próprio comportamento do Dória, que traiu o Alckmin, que é uma pessoa que discordo dele do ponto de vista político, mas é uma pessoa confiável do ponto de vista dos interesses do PSDB, e largou a cidade. Eu acho que são questões muito graves, por isso que aqui em São Paulo ele perdeu muito. E na grande São Paulo, que é mais próximo. No interior, que é uma votação mais conservadora. E do ponto de vista mais geral, eu acho que é um problema muito grave. Se o Bolsonaro vier a ganhar e o Dória aqui, você vai ter uma situação muito difícil para o país. Quer dizer, o Bolsonaro, tá, acho que é importante falar, pelo que ele já falou na vida dele, tá, de extrema direita, apoia a tortura, acha que as mulheres devem ganhar menos que os homens, é contra a gay, acha que índio é vagabundo, que negro, comparou os negros a animais, tá certo? Veja, eu acho que é até importante o seguinte: eu estava vendo aquele discurso que ele fez domingo passado, em que ele coloca que os vermelhos devem ou ir para a prisão ou para o exílio. Eu fiquei pensando, eu fui vereador em São Paulo e fui um bom vereador. Inclusive, eu sempre lembro que o Maluf está preso e não pode viajar do Brasil pelo trabalho que eu desenvolvi na Câmara Municipal. Fui eu quem tem no Ministério Público. Eu fui subprefeito de Jabaquara e coloquei em primeiro lugar no atendimento.
Sou professor, tenho 3 netas e sou de esquerda com o maior orgulho. Tá certo? Então, na lógica do Bolsonaro, eu sou vermelho. Então, o meu fim é ir preso ou ir pro exílio. Quer dizer, só para a gente ter a dimensão dos absurdos que se coloca. E o Dória, de certa forma, comunga na mesma cartilha. Então, eu acho que desse ponto de vista é muito ruim e do ponto de vista econômico. Tá, o país está numa crise gravíssima. O que nós temos... São Paulo tem um papel importantíssimo do ponto de vista econômico do país. E veja, o que o Bolsonaro tem colocado, essa crise não vai se resolver do ponto de vista que ele está colocando. E mais um alerta, ele traz lá o Paulo Guedes, que segundo o Pércio Arida, que assessorou o Alckmin aí, falou que ele não entende nada, e não entende mesmo da área pública. Ele fala que vai privatizar tudo, só para lembrar, o Dória vem com essa visão de que ele acha que ele administra a empresa dele e vai administrar o Estado do mesmo jeito. Ele falou que ia privatizar, não privatizou nada, porque as coisas são muito mais complexas. Isso é para mostrar o tamanho do problema que vem para o Brasil daqui para frente. Sim. Só a saudação do Fábio Piperno e depois eu quero apimentar a conversa aqui com o deputado. Por favor, Fábio. Não, boa noite, um abraço a todos. Olha, sobre a eleição do Dória aqui para o governo de São Paulo, eu fico até curioso saber qual seria a fantasia que ele usaria na posse, né? Porque ele se vestiu de gari quando se elegeu prefeito. Agora eu quero muito saber qual vai ser a fantasia, né, no dia 1º de janeiro de 2019. Agora, algumas coisas chamam a atenção. Esse, sem dúvida nenhuma, é o governador mais à direita que o estado de São Paulo elegeu em todos os tempos. Depois a gente vai ter que refletir mais sobre isso. Segunda coisa, ele constrange o velho e tradicional PSDB, que agora é claramente empurrado para a direita. E aí eu fico também na dúvida sobre qual vai ser o espaço que o PSDB vai ocupar a partir de agora no espectro político, porque ele vai ter que se acotovelar entre o Dória, entre o Partido Novo, essas forças que estão aparecendo do centro para a direita, porque do centro para a esquerda ele já não tem espaço há muito tempo. Então, do centro para a direita, eu acho que a concorrência está muito grande. E terceiro, chama a atenção também os números que o secretário passou sobre a apuração, sobre a parcial da apuração, porque são 57% dos votos apurados e apenas... Agora são já um pouco mais, 65%, e o número se confirma. Então, 65%, mas em números absolutos, o Dória na última parcial ele tinha 6 milhões e pouco, o Márcio França 5 alguma coisa, ou seja, até 57% dos votos, mais da metade, eram apenas 12 milhões de votos válidos, 12 milhões e pouco. São Paulo tem 33 milhões de eleitores. Mantendo-se essa tendência, serão válidos apenas 23 milhões de votos. 23 milhões. Ou seja, 10 milhões de votos no estado de São Paulo jogados pela janela. Isso também vai impactar a eleição presidencial. É evidente que o Bolsonaro tem uma grande vantagem sobre o Haddad no estado de São Paulo, mas é o seguinte, mantida essa tendência, me parece que o universo de eleitores que opta por um ou por outro é menor, portanto, a tendência... Até pela quantidade de votos brancos e nulos. Exatamente, a tendência é que o Bolsonaro saia de São Paulo com uma vantagem menor. Sua segunda pergunta eu estou passando aqui para o deputado Milton Flávio, eu chamo de deputado pelos mandatos sucessivos nessa casa, mas também pelo fato de ele conhecer bem a máquina do PSDB, que está aí cimentada há pelo menos 2 décadas aqui, não é? Não, o que eu queria colocar, primeiro eu queria tranquilizar o meu amigo Odilon, né? Nem ele nem eu vamos ter que ir para o exílio, não fomos no passado, quando tinha ditadura, militava. O senhor também militava na esquerda? Militava, fui preso por alguns dias, fica tranquilo, né? Não será por aí que você vai. Acho melhor, né, eventualmente, se tiver que sair, ir para outros países, porque também, pelo que me parece, que o PT, se pudesse, também mandava a gente para outro lugar. Né? Então, eu acho que, por radicalismo, eu acho que a gente tem que aprender, e eu aprendi com muito tempo, a respeitar a eleição. Agora, me surpreendo, né? Porque eu conheço pessoas que não são do PSDB e conhecem o PSDB mais do que eu. Né? Mais do que eu. Acabei de ouvir Fernando? Não, o Fábio Piperno. O Fábio. Olha, ele esqueceu do Maluf, disse que o Dória será o prefeito mais à direita. Quer dizer, meu Deus do céu. O Maluf nunca foi eleito governador de São Paulo. Ele foi governador nomeado. A ditadura eleito, pelo amor de Deus. Olha, nós tivemos Quércia, nós tivemos Fleury. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente não pode ser fanático e não pode, sobretudo com a responsabilidade que nós temos,
reescrever a história de São Paulo. O Dória Mas não eram outros tempos também? Não importa isso, né? Não importa agora, veja bem, de novo, o professor, né? Olha, se o Dória ganhar, vai ganhar. E se o Márcio França ganhar? Não será dentro da mesma realidade? Os votos vão ser jogados fora por conta dessa esquerda petista que fez com que o eleitor descresce do que está aí. Agora, o Dória, ao contrário, vamos começar a respeitar um pouco o trabalho desse moço, né, com todas as dificuldades que ele enfrentou, inclusive no PSDB. O meu amigo Diron disse, olha, ele traiu o Geraldo. Espera um pouquinho só. Ele traiu o Geraldo? A pergunta que eu queria fazer para aqueles que conhecem partido político. Márcio França usou e abusou de um dado efetivo. O presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, não vai votar no candidato do PSDB em São Paulo. Vai votar em mim. E eu não ouvi do meu presidente o desmentido disso. Ele tem duas alternativas, né? Ou ele desmente o Dória, ou ele abdica da sua presidência. Porque há uma regra no meu partido, pelo menos, no partido que eu milito há quase 30 anos, de que havendo um candidato do PSDB em disputa, todo e qualquer militante tem que votar nesse candidato. Ainda mais o meu presidente. Então, eu só quero colocar que existem situações que nós vamos ter que discutir no futuro, mas que não serão diferentes, nem menores, nem maiores, do que aquelas que o PSDB, que o PT vai ter que enfrentar. Qual será o PT daqui para frente? É o PT do Lula ou é o PT do Haddad? Ou da oposição. Ou da oposição. Mas olha, é a mesma coisa. Gostaria de, primeiro o seguinte, eu não vou entrar na cozinha do PSDB, Eu acho das brigas correto. que tem lá. Agora, o seguinte, o Dória eleito, segundo lá o prefeito de Santos ou de São Vicente, depois de 90 dias ele foi procurar para já querer começar a articular a candidatura dele para presidente. E todo mundo sabe que houve problemas gravíssimos da relação dele com o governador Alckmin. Segundo, ele assinou um documento dizendo que ele não ia deixar de ser prefeito de São Paulo e deixou. Isso aí é uma coisa inaceitável, pelo menos para mim. E eu não quero falar o seguinte, eu não sou do PT, saí do PT há mais de 10 anos. Precisava ter assinado, tá Dirão, todo não, mundo que é sei, eleito pelo mandato aliás, para ser quem cumprido, fez não isso precisa foi assinar também nada. O Serra, vários prefeitos. Então essa é uma realidade. Segundo, pelo que eu sou paulistano, moro aqui, a cidade mudou alguma coisa com o Dória? A cidade cheia de buracos, cheia de problemas. O Dória é muito mais um prefeito que se preocupou mais com a propaganda, com a mídia, do que trabalhar na cidade. Tanto que ele viajou pelo Brasil inteiro fazendo campanha para presidente da República. Não, só mais um minuto. Então essa é uma questão gravíssima. Tá? E eu espero que o Haddad, que eu não votei no Haddad no primeiro turno, votei agora por causa que é o Bolsonaro. Eu votaria em qualquer candidato, menos no Bolsonaro, porque é isso. Eu até estava pensando, quem que é o grande herói do Bolsonaro? É o Ustra, o maior torturador criminoso da história desse país, tá certo? Porque ele podia ter como ídolo o Marechal Rondon, tá? Duque de Caxias. Ou José Bonifácio de Andrade Silva, grande brasileiro, que muita gente conhece muito pouco a importância que ele teve na independência do Brasil. E o livro de cabeceira dele é do Ustra, a história do Ustra. Veja, ele podia ter o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, tá certo? Só pra gente ver o nível do que vem por aí. Esse é o grande problema. E depois é interessante a gente discutir um pouco de economia. Se alguém está pensando que vai resolver essa crise com as medidas que o Bolsonaro fala, é bom a gente colocar as barbas de molho. O deputado Milton Flávio vai falar, mas posso antes só chamar a apuração aqui? O repórter Marcos Boemerad está acompanhando a apuração em São Paulo, por favor. Sim, vamos lá então, 72,8% das urnas apuradas, 52,1% a favor de João Dória, 47,8% a favor aí de Márcio França, dos votos válidos, é claro, uma diferença que chega a quase 653 mil votos. E um detalhe importante, Jorge, mais de 75% das urnas apuradas para presidente já estão sendo apuradas. Só que o resultado vai sair somente a partir das 19 horas. E uma outra informação importante é que já temos mais um governador aí eleito neste nosso país. É em Sergipe, é o Belivaldo do PSD com 64,4% dos votos válidos. Jorge. Obrigado, Marcos. Antes de passar para o Fábio, tem uma réplica aqui, só pela oportunidade aqui, o deputado Milton Flávio. Não é réplica. Nós já conversamos sobre isso no debate do primeiro turno.
O fenômeno Dória, que na verdade respondia ao desejo expresso pelas urnas, de fora PT, fora Lula, fora Dilma, se manifestou na eleição municipal. O Dória foi candidato e ganhou, era um desconhecido, ganhou por quê? Porque o desejo da população era ver o PT pelas costas. Tanto é que o Haddad, que é um candidato bem avaliado hoje para presidente, perdeu no primeiro turno. Então, não é porque o Haddad era diferente, é porque havia uma rejeição muito grande ao partido. E o Haddad foi engolido, né, pela rejeição ao PT. Veja bem, o que aconteceu no PSDB? E eu sou testemunha disso. Como o Dória era o novo, houve uma manifestação, uma movimentação do Brasil inteiro. Era uma leitura que se fazia. O Geraldo tem uma enorme dificuldade, já não ganhou na outra eleição, continua tendo uma dificuldade no Nordeste, ele não consegue impactar, ele tem um discurso conservador, um discurso que vem se mantendo há muito tempo, dificilmente ele vai conseguir empolgar os brasileiros, sobretudo nessa divisão que se fazia do PT e do anti-PT. O Geraldo, segundo eles, não representava o anti-PT. O Dória tinha encarnado aqui em São Paulo aquela história: minha bandeira nunca será vermelha. Então, se apresentava naquele momento como alguém que pudesse enfrentar o PT sem nenhuma outra razão. Era o indivíduo talhado e preparado para fazer isso. O Dória ouviu, recebeu, eu já disse aqui, inclusive, diretórios como o de Minas, que veio aqui com o prefeito de Contagem dizer que ele deveria ser o candidato porque era o único viável. Não é porque era o melhor. Todo mundo reconhecia que o Geraldo era o mais preparado. Entre ser o mais preparado e ganhar a eleição, há uma distância enorme. Como se dizia no passado, o Serra é o tucano mais bem preparado para ser o presidente. Não ganhou a eleição. Então a leitura dos nossos companheiros é de que, eventualmente, né, o Dória poderia encarnar esse sentimento anti-PT que acabou sendo capitalizado pelo nosso Bolsonaro. Bom, passada essa fase e acomodada a questão do Geraldo, aí surge um fato novo, Odilon, que aí não é do Dória, é do PSDB, eu estou testemunhando isso. O Geraldo tentou impor ao PSDB uma candidatura de governador do PSB, para garantir a ele o apoio do partido. E aí o partido reagiu como um todo. O partido reagiu no primeiro momento dizendo assim: não, nós governamos São Paulo há 24 anos e não abrimos mão desta indicação. Bom, isso foi muito discutido e prevaleceu esse sentimento que era majoritário, era quase unânime. Eu estou com toda a lealdade, era unânime. O senhor está falando de uma sucessão natural. Natural, então tem que ser alguém do PSDB. E aí, você sabe como é que é. Os candidatos do PSDB a deputado estadual, deputado federal, senador, olharam para os eventuais candidatos e identificaram o Dória aquele que melhor poderia ajudá-los a ganhar a eleição. E aí houve um movimento dos eventuais companheiros de eleição para que o Dória fosse candidato. E aí foi uma pressão sem fim. Ele não tinha desculpa, o Serra tinha saído deixando o Kassab, que era de outro partido, por que ele não sairia se tinha o Bruno que era do mesmo partido? Então é só para tirar um pouco essa responsabilidade. O Dória talvez pudesse querer, ou de fato foi pressionado para ser candidato a presidente por muita gente. Mas ele só foi candidato ao governo do Estado de São Paulo para impedir que o candidato ou o governador em exercício, Márcio França, que era de um outro partido, com uma outra ideologia, pudesse assumir um lugar que nós entendemos que ainda em São Paulo é nosso. Fábio Piperno, agora sim. Paulo, eu entendo essas suas ponderações, mas aí uma dúvida me ocorre. A primeira, assim, realmente o PT e o PSDB saíram machucados nessa eleição, mas o PT ainda está forte, está robusto, ele tem a maior bancada de deputados, quer dizer, isso não é pouco. Mesmo enfrentando, enfim, uma maré muito adversa, ele conseguiu se impor como a maior bancada e tem um candidato que é finalista no segundo turno. O PSDB não. O PSDB ele definhou. Ele sai com metade da bancada que ele tinha e ele teve um candidato que se tornou praticamente um candidato nanico na eleição presidencial. Aliás, ele teve exatamente o mesmo percentual que o doutor Ulisses lá atrás, em 89. Então, a dúvida que me ocorre que agora eu vejo, enfim, daqui para frente é o seguinte: a partir do momento em que a tendência, embora isso ainda não tenha sido devidamente explicitado pelos números, mas a tendência que o Brasil tenha um presidente que vai ocupar esse espectro político na extrema direita.
Do centro para a esquerda, me parece que também, além do PT, enfim, o PDT, Ciro e tal, bastante gente para ocupar isso aí. Então eu queria saber o seguinte, primeiro, onde é que o PSDB vai se encaixar nisso? Porque o PSDB, ele se mantém com uma força importante, um partido que, afinal de contas, governa São Paulo há muito tempo, partido que já ganhou 2 eleições presidenciais. E aí, quem seria o nome que emergeria aí como o grande, o cara do PSDB para ser o candidato, por exemplo, para liderar esse partido em 2022? E a última questão, o Dória, a partir de 1º de janeiro, a exemplo do que ele fez quando foi prefeito, quando assumiu a prefeitura, já dá o pontapé a essa candidatura para 2022? Ou o PSDB vai conseguir, enfim, criar algum outro nome para tentar de novo buscar algum tipo de protagonismo que ele vai deixar de ter agora? Professor, posso ouvir primeiro o professor? Claro. Só pela... O que eu acho é o seguinte, do meu ponto de vista, eu acho que as forças de oposição, primeiro que nós vamos torcer aí para que o Haddad seja eleito, tá certo? Para que o Brasil não passe um período, pelo menos de um mandato, aí numa situação gravíssima, sombria, contra os direitos humanos, com a possibilidade real de você ter um aumento da violência social, política no país. Inclusive, eu acho que o segundo turno está sendo muito bom, porque as forças populares, tá certo? E dado o grau de violência do Bolsonaro, se reorganizaram e tiveram um avanço muito grande, inclusive com a possibilidade até do Haddad ganhar. E que eu acho o seguinte, a discussão que eu coloco não é o que vai acontecer com o PSDB, com o Dória. Eu acho que a discussão para ser colocada é como é que as forças sociais têm que se organizar. Quer dizer, nós não podemos ter o mínimo medo desse novo governo, pelo contrário, temos que enfrentá-lo. Tá certo? Eu acho que desde o movimento estudantil tem que deixar claro, veja o que aconteceu essa última semana, sim, Flávio, absurdo entrar nas universidades. Olha, se eu sou professor, eu ponho da minha classe para fora esse pessoal. A autoridade dentro da universidade é o reitor e os professores. Não dá para brincar com a autonomia universitária. As igrejas evangélicas e católicas que têm trabalho nas periferias, OAB, o movimento sindical, as ONGs, tá certo? Tem que se organizar e enfrentar e denunciar permanentemente. Tá, esse governo que vem por aí, se por sob acaso... pena do silêncio se tornar cumplicidade. Não dá para fazer. As pessoas não podem ter medo, não. Acho que nós temos que enfrentar. Veja, pensa bem o nível que é o Bolsonaro. Me desculpa, ele, do ponto de vista econômico, eu ouvi uma entrevista dele, a repórter perguntou para ele o que ele achava do tripé de política econômica, ele nem sabe o que é. Quer dizer, como é que você vai governar um país se você não tem um mínimo trato com algumas questões econômicas, tá certo? Ou mais gerais, que nem, por exemplo, falar que vai sair do Acordo de Paris, depois não é bem assim, vai sair da ONU, depois não é bem assim. Quer dizer, se sair, inclusive, vários articulistas conservadores falaram que se o Brasil sair do Acordo de Paris ou começar a desmatar a Amazônia, o Brasil vai perder mercado lá fora. Quer dizer, esse pessoal é completamente desarvorado. Por isso que a oposição tem que se organizar, tem que ter um programa mais claro, alternativo, e ir para o embate junto da sociedade. Só para terminar essa discussão, viu, de PSDB, o que vai acontecer, ela passa a ser secundária na conjuntura se por acaso o Bolsonaro ganhar. Vamos aos números da apuração em São Paulo com o repórter Marcos Bumerade. Marcos. Vamos sim, Jorge. Olha, os números cresceram a favor exatamente do Dória. 77,94% das urnas apuradas. O Dória continua na frente com 52,3%. Márcio França com 47,6%. Representa aí uma diferença de votos de 767.431 votos. Então, portanto, uma diferença que subiu praticamente mais de 200 mil votos. Brancos, 4,05% representa no total, nulos 13,5%, o total válido, então, portanto, só para a gente representar 77,9% e as abstenções representam, nesse momento, 21,8% do total dos votos válidos. Obrigado, Marcos. Deputado Milton Flávio, sobre os caminhos do PSDB e essa possibilidade de se reconstruir a partir do Estado de São Paulo. Eu digo isso que o partido conseguiu 22 cadeiras nesta Casa de Leis na eleição em 2014 e agora só fez 8 cadeiras. Mesmo que seja um governo João Dória, ele vai ter dificuldade de fazer uma composição, de atrair a governabilidade. Olha, só para responder, Fábio, né?
O Fábio disse uma coisa, será que o Dória já vai começar a se preparar para ser presidente? Eu não sei, mas aqui, Fábio, o Odilon não vai me desmentir, é objetivo de todo e qualquer partido governar o Brasil. Né? Esse é objetivo porque você tem uma proposta de um governo em cima de um núcleo ideológico. Né? Nós acreditamos na social-democracia que no passado era o governo mais moderno, que inclusive prevalecia na Europa. Concordo com o Odilon, muita coisa mudou. E o PSDB vai ter que se repensar, até porque não se afastou com o Dória da social-democracia. Vem se afastando há muito tempo. Há muito tempo que o PSDB virou um ônibus. Deixou a centro-esquerda e foi para a direita. Não é só isso. Como era um partido majoritário em São Paulo, era um partido forte, né, acolheu muita gente que, mesmo sendo pessoas de bom caráter, de boa índole, de boa intenção, não tinha nenhum compromisso com a social-democracia. Aliás, nem sabia o que era ela. Né? Então, nesse momento, eu acho que nós vamos ter que repensar. Acho que o PSDB precisa ser mais rigoroso com o seu regimento. Né? Eu acho que é inconcebível o que nós vivemos aqui a partir da eleição do Dória para prefeito, quando ele ganhou legitimamente a sua prévia eleitoral, disputando com companheiros que inclusive foram apoiá-lo no segundo turno. 80% no distrito, do diretor municipal. Ganhou e foi apoiado inclusive por alguns que disputaram a eleição. Né? E nós tivemos companheiros, Odilon, que recorreram na justiça para contestar, né, levando inclusive descrença dos cidadãos paulistanos e paulistas a um partido no qual eu milito há quase 30 anos. Alguns quadros também deixaram o partido. Alguns quadros deixaram o partido por várias razões. E a gente tem que entender também isso, Jorge, porque senão a gente não faz a leitura correta. O Mário Covas Neto não saiu do partido porque ele tinha divergências ideológicas. Ele saiu porque ele queria ser candidato a senador. E o Podemos acenou para ele essa possibilidade. Eu acho que está na hora de a gente começar a colocar a carapuça. Não dá mais para você colocar o guiso no pescoço do rato ou do gato. Né? Não dá mais para você fazer de conta que essas coisas acontecem de forma aleatória. Provavelmente o Paulo, que é o prefeito de Santos, ele está olhando o espaço dele porque ele tem ambições maiores e já começou a olhar, neste PSDB que existe, com o Dória governador, não sobrará espaço para mim. Então eu já olho para o PSB do Márcio França, com quem eu tenho uma boa relação, com quem eu tenho uma boa amizade, e lá talvez eu possa ser candidato àquilo que ele pretenda ser. Então, nós não podemos enganar a população, né, dizendo que, olha, aqui todo mundo é bonito, todo mundo é honesto. Não, nós temos problemas muito sérios agora. E eu vi aqui o Odilon dizer, olha como é complicado, eu concordo. Desde que eu me conheço por gente, que eu passei a votar e eu anulei voto durante muito tempo. Então, desde a redemocratização, nós nunca tivemos uma eleição com essa característica. De um candidato a presidente ter como seu ídolo o Ustra e o outro ter como candidato ou como ídolo um presidiário. Olha que absurdo. Você tem um cara preso por corrupção, por formação de quadrilha, e ele é o grande ídolo, ele é o grande condutor de um candidato. E de outro um torturador. É por isso que, eu não sei quantos tem, mas eu aposto com você que vai ter muito voto nulo na eleição de presidente. Só um detalhe, pelo amor de Deus. Pelo que nós ouvimos aí, e pelo que eu tomei nota, seria até importante checar, 21% de votos de abstenção e 22% de nulos e brancos. Isso dá 43%. Quer dizer, então, a negação do processo. Veja, aqui o governador do estado de São Paulo vai assumir quem for eleito com uma legitimidade de um pouquinho mais de 50% dos eleitores. Quer dizer, se for somar o que ele teve, vai dar... Os institutos de pesquisa mostravam ontem, Fábio, o Haddad tinha 52% de rejeição, o Bolsonaro 45%. Isso, eu nunca vi isso na minha vida. É um negócio... Como é que nós vamos enfrentar isso? Não sei. Nós vamos ter que encontrar saídas, vamos ter que conversar muito e tentar reconstruir essa democracia que corre sérios riscos. Fábio, 21,85% de abstenção, são mais de 5 milhões de votos perdidos. Mais uns 18% aí de brancos. De brancos, maluco. 40%, o que, olha, por isso que aumenta a ansiedade em relação à eleição presidencial, porque a expectativa é que o Bolsonaro poderia, talvez até, fazer aí 8, 10 milhões de frente aqui em São Paulo. E se a proporção de votos válidos for a mesma na eleição para presidente,
E isso pode cair para coisa de 3 milhões. E vai... Agora, voltando aí ao que o cenário que a gente vai ter de 1º de janeiro para frente, e considerando a possibilidade da eleição do Bolsonaro, o professor fala em organização das forças, em reorganização das forças populares, é verdade, né? Agora, há uma outra questão, que eu acho que é fundamental. O próximo presidente, ele vai poder trocar, pelo menos, 2 ministros do STF. Eu imagino o perfil que, caso o Bolsonaro vença, o perfil de gente que ele vai querer levar para a Suprema Corte. E eu gostaria também de saber, deputado, o seguinte: qual a posição que agora o PSDB vai adotar em relação ao próximo governo? Olha, pelo que o partido disse, e eu entendo isso, já disse aqui na última eleição, né, eu aprendi na minha vida. Eu disputo um processo eleitoral com uma proposta. Quando eu sou derrotado, eu vou para oposição. Eu vou para oposição. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu sou oposição ao que está aí. Ganho o Haddad, né? Eu perdi a eleição de presidente, eu votei no Geraldo. Nenhum dos dois estão aí e me representam. Fosse qual fosse, ou seja qual seja o resultado, eu sou oposição. Por quê? Porque nenhum dos dois apresentou, aliás, apresentaram muito poucas propostas, mas nenhum deles apresentou uma proposta que seja condizente àquilo que eu acredito. E eu brinco, Fábio, eu sou um professor da universidade. Eu preciso continuar lutando muito para justificar a minha saída dela, né, para vir para a política, né? E o que está aí sendo apresentado para o Brasil não me representa e não me contempla. Professor Odilon Guedes. Eu acho uma pauta fundamental, viu, Flávio, para a oposição, para nós, se o Bolsonaro ganhar. E mesmo se o Haddad ganhar, porque, veja, o PT, um dos problemas que o PT... Veja, o Lula fez um governo importante, e é inegável, tanto que ele saiu com 80% de aprovação, melhorou o salário mínimo do ponto de vista real, ampliou muito o crédito, principalmente o crédito consignado, programas sociais, abriu universidades, controlou a inflação, tá? Então teve vários aspectos importantíssimos do governo dele. Agora, não mexeu na estrutura do país, não fez reforma tributária, bancária, e uma questão que eu acho que é fundamental para a sociedade brasileira é a questão de democratizar a mídia. Hoje você tem um oligopólio, e vamos falar o português claro, a força que a Globo tem é inadmissível. Isso, nós brasileiros aí, eu não, né? Mas muitos brasileiros gostam de copiar o que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pelo que eu conheço, empresa que tem televisão não pode ter rádio e nem jornal na região. Interesse cruzado. Interesses cruzados. Veja, a Globo fala, o Jornal Nacional fala para 60 milhões de brasileiros toda noite o que quiser, e quem responde a isso? Tá certo? Qual é a oportunidade? Se você pega a mídia, isso, os meus alunos, eu peço para todo começo de aula eles trazem notícias de economia para a gente discutir. Aí eu mostro para eles claramente, os jornais entrevistam quem? Economistas de quem? Dos bancos, de fundos de investimento. Nem da indústria se entrevista. Por que não entrevista, por exemplo, o Diese? Por que não entrevista o Diese, que é um órgão mantido pelos sindicatos ou das centrais sindicais? Então, você tem que democratizar a mídia, não é controlar, pelo contrário. Tá certo? O que eu acredito. A Globo tem que se desfazer de parte da empresa dela, para que você tenha muito mais órgãos de informação. Isso é que vai democratizar a mídia. Eu ainda vou voltar a essa questão, professor, mas tem que ouvir o Marcos Bumerade, que tem novidades. Marcos? Participar dessa discussão que está muito boa. Para vocês terem uma ideia, somando os votos brancos, nulos e as abstenções, somando tudo isso, dá 9.120.853 votos que foram perdidos. O João Dória, nesse momento, soma 8.644.848 votos. Então, a diferença, para vocês terem uma ideia, é de 476 mil votos. Quer dizer, brancos, nulos e as abstenções ganham, somados, claro, né, ganham do João Dória. Só um detalhe importante, acaba de ser concluído aqui, mais um governador eleito, é de Minas Gerais, é o Romeu Zema, do Novo, que já tem aí 71,5% dos votos neste segundo turno, já é eleito, então é o novo governador do estado de Minas Gerais. E temos aqui uma nova atualização no estado de São Paulo, portanto aí aparece já na tela, João Dória do PSDB, 52% já, e o Márcio França
com 48%. As urnas apuradas, 86,61% neste momento, Jorge. Obrigado, Marcos. Professor Odilon, e depois eu quero um comentário do Fábio também sobre essa pressão sobre a mídia. Houve-se de um dos candidatos que iria desidratar um jornal, eu vou até citar aqui a Folha de São Paulo, dizendo que só publica fake news, muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Depõe-se contra a mídia tradicional e espalha-se boatos via rede social. O que falar, que veja, o que o Bolsonaro falou que ia tirar a propaganda da Folha, anteriormente ele tinha falado que ia tirar do Globo. Veja só, você pode ter um presidente que a imprensa não pode criticá-lo, que ele fala que é fake news, isso é um absurdo. E isso, quem achava que o PT, aí vamos fazer justiça, o PT ficou 12 anos no poder, mais 14 anos no poder e nunca arranhou a liberdade de imprensa, nem o Supremo, nenhum dos poderes da República. Agora você tem um candidato que pode vir a ser presidente que tem esse tipo de postura, isso é inadmissível. Todo cidadão brasileiro, seja do PSDB, do MDB, de qualquer partido, tem que se colocar contra isso. Porque senão onde é que nós vamos parar? Já chega o que nós enfrentamos na época da ditadura, censura à imprensa, violência, sequestro, morte, assassinato. Quer dizer, não dá para nós brasileiros achar que isso aí pode fazer parte da paisagem e ser normal. Então, agora para isso eu quero repetir, você precisa fazer com que esses grandes conglomerados da imprensa, eles se democratizem. O que é? Essas empresas como a Globo não podem ter o poder que ela tem, tá certo? Tanto que eu duvido que a Globo faça um debate desse lá. Fábio Piperno. Eu me lembro que em 2009, aqui mesmo nessa Assembleia, ocorreu a etapa paulista da Confecom, a Conferência de Comunicação que foi aberta pelo governo Lula, que teve etapas regionais, estaduais e depois a nacional em Brasília. Aí houve lá um alvoroço, vai sair, enfim, daqui um documento que vai controlar a mídia, que não sei o quê. E, na verdade, para ser muito honesto, eu fui nas 3 etapas, né? Aquilo foi um evento para jogar para a torcida. Contemplou lá algumas aulas do PT que defendiam os blogs e não sei o quê, pessoal de rádio comunitária, muita gente ligada lá à base do PT que reivindicava isso, e o Lula, enfim, um político experiente, esperto, como era e tal, fez lá aquele jogo de cena todo, abriu aquela conferência, ficaram 3 meses, enfim, discutindo, redigiram um documento e guardaram esse documento, ninguém sabe onde foi parar esse negócio e se alguma proposta daquilo foi de fato implementada, e aliás, eu não vi nenhuma. A crise econômica arranhou muito mais as receitas de governo para os veículos do que propriamente uma ação de governo. Hoje, muito se falou em controle aí de mídia nessa campanha, mas, na verdade, as pessoas têm que ficar mais atentas porque hoje é muito fácil opinar, tem uma série de plataformas aí e tal, e as opiniões elas se espalham. E elas se espalham em tal velocidade que você vê, por exemplo, uma das deputadas mais votadas aqui em São Paulo, nessa última eleição para deputado federal, ela chegou num belo dia, gravou lá um vídeo falando o seguinte: olha, porque eu ouvi dizer, um amigo meu que estava numa reunião, aí um conhecido dele ouviu um dos participantes dessa reunião falar que um investidor apareceria com 600 milhões de reais para calar uma revista que, afinal de contas, falava contra o Bolsonaro. Ou seja, não se sabe a reunião, quem foi o amigo, quem foi o investidor, qual foi a revista, qual foi nada, e o negócio viralizou de tal jeito que um monte de gente enviava isso pra gente toda hora, falava, tá vendo só, olha só, estão querendo comprar a mídia, 600 milhões. Adianta você falar, meu filho, deixa de ser trouxa, quer dizer, nem a revista Times custa 10% disso, vai pagar 600 milhões. Agora, é aquela coisa, né? Hoje viraliza tudo muito rápido e a gente não sabe onde é que vai parar. Ok, agora vamos com informações da nossa redação com o repórter Marcos Buimerad, que tem a primeira apuração para a presidência da República. Marcos, é isso? Sim, já com 88,44% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro tem 55,7% aí, portanto, dos votos válidos, e o Fernando Haddad do PT com 44,3%, portanto, 88,44% de todas as urnas apuradas até esse momento.
Estamos com menos de 12. Obrigado, Marcos. Professor Odilon, o que falar disso? Já não nos surpreende, né? Veja, essa informação é aqui no estado de São Paulo ou no Brasil? País. Bom, País. então, se for isso aí, eu acho que é... Muito difícil tirar em 12% dos votos restantes aí essa diferença de votos pró-Bolsonaro. Eu acho que agora o que precisaria é saber quais os estados que foram apurados. Sim. Se por exemplo, se a maioria absoluta é no sul do país e no Nordeste está atrasada ainda, para a gente poder agora... A região norte deve ser a mais atrasada por conta do fuso horário. Sim. Mas não tem tantos votos lá, tem poucos votos. Pouco vai fazer de diferença. Agora, o que difere também, seja 55, 45, 56, 44, ou seja, esse caminhão de votos que vai para um dos candidatos, lhe dá a liberdade para rapidamente atuar, fazer um governo de transição? Como é que o senhor vê essa possibilidade? Porque muito se falou que quanto mais votos tivesse Bolsonaro ou Haddad, ele teria mais liberdade de ação. O senhor acredita nisso, deputado Milton Flávio? Ou não? Eu tenho uma opinião diferente, quer dizer, né? A população vai descobrir isso muito cedo, no primeiro mês de governo, vai descobrir que tudo aquilo que o Bolsonaro falou que faria, ele só fará se ele conseguir aquilo que ele disse que não fará, que é conversar com a Câmara e com o Senado. O Brasil é um país presidencialista, mas bicameral, e você não trabalha se você não aprender a conversar com os deputados e senadores. É possível conversar de forma diferente? Nós conversamos de forma diferente aqui em São Paulo, nas gestões do PSDB, sobretudo no primeiro momento do Mário Covas governador, quando nós sequer tínhamos a maioria na Assembleia. A maior bancada era do PMDB. E nós fizemos todas as privatizações que fizemos, né, embora tivéssemos uma bancada pequena. Se você lembra, sim, eu era o líder do PSDB, fui líder do governo Mário Covas, e não transigimos com nenhum princípio republicano. Eu acho que, e aí, Fábio e Odilon, eu acho que os partidos que estão à margem, ou que não se envolveram, não apoiaram nenhum dos dois candidatos, tem uma ampla possibilidade de conversar daqui para frente e debater essas coisas que foram colocadas. Eu, por exemplo, tenho conversado com pessoas do meio artístico, né, muito preocupadas com a Lei Rouanet. Você não pode acabar com a Lei Rouanet. Se você acabar com a Lei Rouanet, você acaba com a cultura no nosso país. Ela tem sobrevivido à cultura do país graças à Lei Rouanet. Repartir melhor, sim. Com defeitos, claro, há uma tendência, há uma clara percepção de que os artistas mais vinculados ao PT, mais ligados ao Lula, tiveram benefícios, e é só você ver quais foram os artistas beneficiados e por que foram beneficiados. Agora, a lei é boa. Essa lei criou um incentivo que permitiu, né, a cultura brasileira assumir e ganhar um novo patamar. Agora, isso compete a nós. Compete a nós. Da mesma maneira que eu queria, o Fábio, dizer que eu vou fazer um enfrentamento muito grande no meu partido. Aliás, faço há muito tempo. Por quê? Porque eu sou um dinossauro. Eu, Odilon, somos de uma outra geração. Eu brincava com o Dória, né, secretário que sou das Relações Sociais, quando ele brigava com o serviço, eu fazia assim para ele, ó, eu estou aqui, quer dizer, né? Na verdade, há uma diferença entre o discurso que você tem que fazer para a população e a coragem de algumas pessoas, como eu tenho, como o Odilon tem, né, eu não o conheço do ponto de vista de posição política, de continuar defendendo os mesmos princípios. Né? Eu não me senti representado nessa eleição por nenhum dos dois candidatos. Sim. Antes de passar para o professor Odilon, temos números atualizados da apuração em São Paulo. Marcos? Em números atualizados, já estamos chegando aí, caminhando para o final, pelo menos das apurações aqui em São Paulo. 91,98% de urnas apuradas. Parece João Dória aí do PSDB com 51,8%. Márcio França com 48,1%. Número de brancos, 966 mil. Nulos, 3.239.193 votos. E o que chama realmente a atenção são os votos de abstenções, né? 6.619.116 votos que não foram validados, Jorge. Obrigado, Marcos. Professor Odilon, sobre também essa questão de mudança, de
um retrofit dos partidos. A gente viu a quantidade de partidos que vão ter assento aqui a partir de 2019, do dia 15 de março, no caso da Assembleia Paulista, ou seja, um governador que chega com um número não tão expressivo de votos, já visto aí que a abstenção, brancos e nulos, ultrapassa o do eleito, e com essa pulverização de partidos vai ter que negociar, vai ter que discutir, vai ter que compor muito, não é, professor? Não há dúvida, eu acho. Bom, apesar de que a prática no país, tá? Quando eu fui vereador, isso aconteceu, inclusive, meus atritos com a Marta, e um dos motivos que eu saí do PT é porque o PT começou a negociar com o Maluf, com todo mundo, que não dá. Veja, é até interessante que no começo do PT, várias lideranças do partido diziam que eu era social-democrata porque eu dizia que tinha gente séria fora do PT e que precisava fazer alianças com quem era próxima da gente. E o pessoal era ultra-radical. E depois eu continuei do mesmo jeito e eu virei radical. Sem mudar, eu acho que você tem que fazer alianças. Agora, o grande problema é que o executivo distribui cargo para todo mundo, e aí, veja, aqui na Assembleia Legislativa, pelo que a gente acompanha, o Alckmin não teve uma CPI contra ele. E tem 1 milhão de acusações e pedidos de CPI. Então, veja, tanto aqui em São Paulo, se consolidar a vitória do Dória, e em Brasília do Bolsonaro, o Bolsonaro vai distribuir cargo para todo mundo, não tem nem dúvida. Inclusive, eu imagino a guerra que vai virar lá dentro, tá? Do partido do Bolsonaro, que é tudo gente nova, que vão querer chegar lá no poder e cada um pegar o seu pedaço. Essa conversa dele que vai fazer política nova, e eu concordo com o Flávio, espera um pouquinho que nós vamos ver. Quem votou iludido nele, achando que ia mudar o Brasil, rapidamente vai ver que vai ficar pior ainda. Tá certo? O senhor está pessimista, hein, professor? Tá, será que depois de 3 anos a economia andando de lado? Porque, veja, pessoal, quem é o Bolsonaro? Vamos falar o português claro, que acúmulo que ele tem. O que ele fez como deputado federal, Flávio? Não tem nenhum projeto, sabe o que ele fez, tá certo? Quer dizer, o que ele se destacou, falando barbaridade sobre mulher, negro, gay, etc., os direitos da pessoa humana, inclusive a turma acha que direitos humanos, esse pessoal mais radical da direita, foi alguma invenção da esquerda. Isso aí é depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU fez, por causa das barbaridades que o nazismo cometeu. Tá certo? Então, primeiro isso, essa visão, qual é o acúmulo intelectual? Você, para governar o Brasil, precisa dialogar. Eu sempre defendi a democracia, o diálogo. É isso que leva. A minha experiência na Câmara, eu passei a respeitar muita gente que era conservador, que eram conservadores e pessoas seríssimas. Qual o problema a pessoa ser conservadora? Não tem problema nenhum. Posso só fazer um comentário brincalhão aqui? Por favor. Eu fui orador da minha turma de medicina em Botucatu em 71. Existia aquele coronel que fazia fiscalização dos discursos. E eu não quis me submeter a isso. Eu tinha uma posição muito forte. Sabe qual foi não foi o nosso discurso eram 4 cursos. Nós lemos em Jogral a Declaração dos Direitos Universais do Homem. 1971. Era a peça mais agressiva que você podia fazer contra a ditadura que tinha naquele momento. Vocês não vão me censurar. Eu não vou dar meu discurso. Não vamos dar. E vamos ler a peça mais contundente. Porque se a gente conseguir preservar os direitos humanos em qualquer país, né, aí você pode discutir se é social-democrata. Isso é o que nós queremos e perseguir. E vamos perseguir através dos partidos, através das pessoas que pensam e que têm cabeça, pelo menos. Tem Fábio, inteligência. Você me dá uma licença só para atualizar os números aqui para a presidência da República, Marcos? Também para o final aí das urnas apuradas para presidente. 92,08% de urnas apuradas. Jair Bolsonaro, do PSL, 55,6%. E Fernando Haddad, do PT, com 44,3%. Obrigado, Marcos. Fábio, vai ter que negociar, vai ter que discutir, vai ter que compor. Eu vou até fazer uma parábola aqui esportiva, né? Treino é treino, jogo é jogo. E vice-versa. E vice-versa. Por sinal, a redenção das pesquisas eleitorais. Mataram na mosca aqui em São Paulo e também a eleição do presidente. Mas isso aí me remete a uma frase aí uma reflexão do governador Brizola, que lá atrás dizia o seguinte, um dia que ele, enfim, falou isso para o Lula, inclusive, falou, olha, o Lula precisa entender que eu ou ele só vamos chegar ao poder no dia que a gente fizer uma aliança com os conservadores lúcidos, porque juntando nós dois dá 1/3. E aí vem a carta aos brasileiros em 2000, com algum atraso, o Lula entendeu isso, depois acabaram desentendendo, mas o fato é que todo mundo tem que fazer aliança, não tem jeito, ainda mais um país
de uma representação partidária fragmentada como é do Brasil, que dessa vez elegeu aí, enfim, deputados aí de mais de 30 partidos. Então, eu acho o seguinte, distribuindo o cargo, tanto o Bolsonaro quanto o Dória, eles não vão ter dificuldade nenhuma em montar uma base. Tá cheio de políticos, de bancadas ávidas aí por cargo. O que eu acho que é mentira é que, por exemplo, o Brasil vai ter 15 ministérios. Quando ele assumir e olhar por tanto de demandas colocadas à de mesa. demandas, aliados, enfim, necessidades, vai ter de novo 25, 30 ministérios. Aqui em São Paulo vai ter um monte de secretaria de novo, porque com representação partidária totalmente fragmentada, o jogo é assim, não tem jeito. Por mais que a gente tenha boas intenções, por mais que um governante possa ter, nem creio que seja o caso dele, mas não tem como. Quer dizer, o modus operandi é esse. Eu só queria fazer... Eu estava aqui pensando, né? Nós estamos terminando provavelmente a nossa participação, não vai longe. Já temos um novo presidente, já temos um novo governador em São Paulo, fico feliz pelo governador, né? Mas eu fico pensando que a eleição presidencial poderia ter tido outro rumo se os dirigentes partidários e as lideranças não fossem tão obtusas, tão personalistas e tão irresponsáveis. Eu vou até provocar a memória. Quando o amor vai voltar para as eleições, eu digo isso porque se disseminou muito ódio. O senhor deve ter lembrado lá atrás, o professor Odilon também, a campanha de Montoro. As pessoas, né, escolhiam um candidato e iam até o final. Quando é que o amor vai voltar para as urnas, para as eleições? Ou nunca mais? Olha, eu acho o seguinte, por exemplo, eu defendo que a oposição precisa ter calma, não provocar, explicitar um programa, tá, que eu acho que tem que ser de centro-esquerda para poder enfrentar o que vem por aí. Por exemplo, eu acho que é uma lembrança muito boa do Montoro, que eu sempre respeitei muito, tá, que era um social-democrata, que cumpria o que ele fazia, tá, essa é a grande questão, tá, uma pessoa respeitadíssima, eu fui até colega do filho dele na Câmara de Vereadores. Eu acho que nós temos que não aceitar a provocação dessa direita radical, mas agora, por outro lado, nós precisamos ter um programa claro de atuação, não ter medo. Eu acho que, pelo contrário, é um momento de todas as entidades, todos os movimentos sociais, sindicais, não ter medo, não. Continuar com as suas reivindicações e não se submeter a qualquer tipo de pressão, tá certo? Nós temos que preservar a democracia no Brasil, a liberdade a qualquer custo. Então, acho que esse é o caminho para que nós possamos seguir. Eu queria reforçar, Odilon, eu sempre falo isso, viu, Fábio? Que eu acho que é um erro, né, que quando dizem que o quarto poder é o Ministério Público. Eu acho que o quarto poder é a participação social. E eu acho que os nossos partidos precisarão necessariamente aprender a voltar a conversar com a sociedade representada. A participação social é fundamental e ela pode ser efetivamente um acolchoado, né, para nos proteger e nos impulsionar, né, porque o que não dá mais é para os partidos, olhando na próxima eleição, começar a defender teses que interessam àqueles que, nesse momento, financiam os seus partidos. Eu fazia uma brincadeira, dizendo, olha, se o SCAF foi um bom presidente da Fiesp por 18 anos, ele não pode ser um bom governador, porque ele vai ter que trabalhar na contramão do que ele fez por 18 anos. Então, não dá mais. E eu estou numa posição muito tranquila, porque eu sou secretário das Relações Sociais. A sociedade está ávida para participar e tem uma visão muito clara do que é melhor para ela. E o que é melhor para ela é melhor para São Paulo e é melhor para o Brasil. Vamos aos números atualizados aqui da eleição, segundo turno para o governo do Estado, com Marcos Boemeradi. Pois não, Jorge, um pouquinho mais de 95% das urnas apuradas em todo o estado de São Paulo, e aparece agora João Dória com 51,7% dos votos válidos, Márcio França com 48,2%. Só para a gente palpitar um pouquinho, trazer mais algumas informações em relação aos números presidenciais, para a gente ter uma ideia, 92,08% ainda das urnas apuradas, faltando então, portanto, muito pouco. Em votos brancos, a gente não falou, mas a gente vai trazer essa informação agora. São 2.315.454 votos. Nulos representam 7.956.932 votos. Somando tudo isso,
10.272.366 votos jogados por aí. Obrigado, Marcos. Vamos pensar numa rodada de considerações finais. Posso começar por ti, Fábio? Claro. Vamos pensar nas soluções, nas saídas. Não, tudo bem, perdão. Tanto no governo do Estado de São Paulo quanto na presidência da República. Eu vou até colocar para vocês, o mal-estar que existe na economia também se traduz. Caso o governo federal consiga a injeção de capitais externos, os empresários olhem o Brasil como a bola da vez e o emprego volte, as finanças entrem nos trilhos, você acredita que o país vai sair desse mal-estar e a gente vai retomar? Eu acho muito improvável isso, né? Eu me lembro que em 2014 a gente participava de um evento lá dos 20 anos do Plano Real. E aí, o presidente Fernando Henrique Cardoso levou lá todos os economistas que participaram da elaboração do plano. E aí foi aquele período pós-manifestações aí de junho, julho de 2013. E ele falava de um clima de... Ele usava, a palavra malésia. Olha, a gente vive uma situação de malésia, um mal-estar na sociedade e tal. E eu acho que a gente não se recuperou disso até hoje. E aí, você falava de quando a gente vai recuperar o amor nessas relações. Então, estamos aqui diante de um ex-deputado, diante de um ex-vereador, e todos vocês foram eleitos a partir de estruturas partidárias, vocês tinham base social, e essa também eu vejo que é uma era que está chegando ao fim. Com essa disseminação de redes sociais e tal, a política se tornou um exercício muito mais voluntarista, cada vez menos de bases consolidadas e tal, porque as bases elas estão se fragmentando, elas estão aí se, enfim, desfigurando. Hoje é o Alô Mamãe lá, que tem um canal de YouTube que se elege, é a mulher que fala dos 600 milhões. Então, assim, você tem vários casos pontuais, né, que vão tomando um espaço cada vez maior naquelas estruturas partidárias antigas e daqueles candidatos, daqueles nomes que atuavam com base nessas estruturas sociais, né? Então, hoje a base sindical ela se dissolve, as entidades empresariais elas também estão cada vez mais fragmentadas. Então, vai ser cada vez mais difícil esses setores hoje alcançarem representação. Política, na minha avaliação, ela vai se caminhar para a gente ver, principalmente nos parlamentos, muito mais representantes voluntaristas. Sim. E isso nem já sempre... temos até uma bancada ativista. Já temos até uma bancada ativista aqui na Casa de Leis. Professor Odilon. Eu queria fazer dois tipos de observações finais. Primeiro, quando depuseram a Dilma, que foi um golpe, podemos esquecer isso, e aí eu argumento, não é que eu acho, tanto que o Alckmin, logo que a Dilma começou o processo contra ela, e havia uma disputa no PSDB, quem seria o candidato a presidente, e o Alckmin se posicionando nisso, ele fez deu uma entrevista à imprensa dizendo que se fosse caçar a Dilma por causa das pedaladas, tinha que caçar a maioria dos governadores do Brasil. Ele falou isso. Então, só para a gente situar. E aí falaram que tirando a Dilma colocando o Temer, todos os problemas resolvidos, nós vimos um buraco que nós caímos. A mesma coisa agora, tá? Eu acredito que muita gente que votou no Bolsonaro acreditou no que ele vai resolver tudo. Aí eu só fiz alguns levantamentos aqui. O primeiro, eu acabei de levantar hoje. A taxa de investimento no Brasil ano passado foi a menor dos últimos 20 anos. Caiu por 15,6%. A menor desde 1996, dados do IBGE. Quer dizer, para você recuperar isso não é nada. Aí não é fácil. Aí vem investimento estatal. O Bolsonaro falou que vai cortar tributos. Tá certo? Inclusive do imposto de renda aí. Tá? Então vai ter menos tributos para investir na área estatal. Vai cortar gastos. Que ele também fala que vai. Se o Estado não gastar, como é que você leva um setor importante da economia que o Estado representa a gerar empregos? Manter o teto de gastos lá em relação à inflação, então a economia está engessada por 20 anos, os investimentos estatais. A abertura de mercado para o exterior, que ele fala que vai diminuir as alíquotas, significa que nós vamos importar mais, que vai diminuir o emprego na indústria. Então esse é um quadro inicial para a gente poder aprofundar o que deve vir aí do ponto de vista econômico. E o setor privado, no capitalismo, o que o empresário quer? Lucro. Lucro. Você acha que algum empresário, não é um empresário lá que tem uma quitanda,
Os grandes empresários internacionais e brasileiros que investem dezenas, centenas de milhões vão investir só porque o Bolsonaro ganhou? Primeiro vão ver o que vai acontecer com o Brasil. E finalmente o seguinte, eu quero repetir, acho que nós não podemos ter medo em hipótese alguma, pelo contrário, temos que organizar um movimento social através do quê? Do movimento sindical, movimento estudantil, do movimento popular, das igrejas, o MTST, o MST. Não temos que nos curvar a esse tipo de governo que tem, porque nós temos que defender os interesses do Brasil e do povo brasileiro e da democracia brasileira. Antes do deputado Milton Flávio, a atualização dos números para a presidência da República, Marcos. Pois não, e já temos aí o novo presidente do Brasil, com quase 95% das urnas apuradas. Jair Bolsonaro, do PSL, é o novo presidente do Brasil, confirmado com 55,5% das urnas apuradas até o momento. Fernando Haddad, do PT, com 44,4%. Para governador do estado de São Paulo, vocês acompanham aí na tela, até agora são 96,78% das urnas apuradas. João Dória com 51,7%, Márcio França com 48,2%. Para ter uma ideia aí em relação ao nosso novo presidente, até agora Jair Bolsonaro somou mais de 55 milhões de votos em todo o país. Obrigado, Marcos. Agora sim, para encerrar essa mesa, deputado Milton Flávio. Olha, eu prefiro acreditar e gostaria que o brasileiro e os nossos parlamentares entendessem a eleição do presidente Bolsonaro como um ato, uma ação de rejeição, aquilo que no passado aconteceu, sobretudo em relação à corrupção. Eu acho que esse é o único dado importante. A população brasileira sinalizou, provavelmente não da melhor maneira possível, se manifestando contra aquele estilo de governo que nós vivemos até recentemente. Eu queria insistir, o Odilon colocou, e eu respeito muito ele como economista, que será difícil o Brasil sair da situação que se encontra frente ou com as medidas que o Bolsonaro assume ou propõe. Eu quero só lembrar que São Paulo não aumenta impostos há quase 20 anos e mudou o seu posicionamento para melhor. Então, eu acho que é possível sim você acenar por uma redução de alíquotas, por uma redução de tarifas, por uma redução de impostos, se você enxugar a máquina pública, se você, diferentemente do que pensa o Odilon e talvez o Fábio, se você efetivamente tirar das costas do Estado uma série de estatais que só servem para inchar, para inflar e para transferir receita e renda para partidos e para empreendedores, né? E se você administrar com maior e melhor competência, o que nós temos aí, né? Como é que os outros países conseguem avançar com uma taxa de impostos menor do que a nossa? É porque eles, na verdade, trabalham com mais seriedade, eles não roubam. Com mais previsibilidade. Com mais previsibilidade, com mais seriedade, né? E, na minha opinião, com mais eficiência. Então, eu acho isso. E aí, nós temos que trabalhar nessa direção. Dá para se construir um grande grupo de pessoas comprometidas com o país e estabelecer uma agenda que seguramente poderá ser negociada sim, né? Até porque, nós não falamos isso, o Bolsonaro não tem quadros. Nós sabemos disso. Fábio, Odilon, né? O Brasil tem uma máquina pública, né, que é impensável, tamanho que ela tem. O Bolsonaro não tem condição de preencher 10% desses cargos com os quadros que ele possui. É só olhar para quem está do lado dele para perceber que ele vai ter que se compor, não é para governar o Congresso ou para governar a Câmara ou o Senado. É porque ele não tem gente para colocar nos cargos que tem. E aí eu espero que ele ouça nos partidos as pessoas mais sérias e a partir daí, né, receba a indicação de pessoas competentes, porque sozinho ele não vai conseguir buscar no mercado. Bom, últimos números da apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral, Jair Bolsonaro do PSL, com 55,54% dos votos, são mais de 55 milhões, 55.205.640 votos, urnas apuradas quase 95%. Bom,
Muito obrigado, deputado Milton Flávio. Volte mais vezes à TV Alesp. Sempre um prazer conversar com o senhor. Professor Odilon Guedes, muito obrigado. Fábio Piperno também, muito obrigado por sua participação. A gente encerra essa mesa e volta em instantes. TV Alesp, eleições 2018.